Graças a Deus, glória a Jesus, segundo a ordem do nosso superior que nos deu a oportunidade hoje de falar a palavra de Deus. E eu convido os irmãos para nós pensar na palavra de Deus. Nós vamos bem calmamente pensar na palavra de Deus. Nós lemos em aos Hebreus, o capítulo 12, e vamos repetir o versículo 14. Hebreus 12, o verso 14. Aí, se o irmão ou a irmã puder acompanhar com a sua Bíblia aí, vai ficar aqui também, né? Por ali, quem enxerga lá, quem não enxerga nada. Para nós pensar na palavra de Deus. Hebreus 12, o verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Completa comigo? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Como nós estamos na semana da Santa Ceia, nesse próximo domingo, nós vamos participar da Santa Ceia. Então vamos pensar numa palavra, segundo a orientação do Espírito Santo. Vamos pensar numa palavra que nos faz aproximar mais de Deus, de Jesus. E todos os cultos, lembra a salvação, o evangelho, o perdão, a renovação, o avivamento, mas o culto da Santa Ceia tem por objetivo nos fazer chegar bem pertinho assim da vida de Jesus. Inclusive tem um versículo lá no capítulo 11, na leitura bíblica da Santa Ceia, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o nosso sentido de sermos crentes é a vinda de Jesus. E esse versículo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, meus irmãos, nós temos, como já sabemos, vários atributos divinos que nos faz ter uma vida cristã com excelência, uma vida cristã com sucesso. E entre esses atributos, nós temos o sangue de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. São como se fossem ferramentas para nós nos aperfeiçoarmos cada dia. E agora o versículo apresenta aqui esses dois atributos: a paz e a santificação. Às vezes a gente preocupa, mas ele não tem paz, esse problema é dele. Ah, mas ela não vai com a minha cara, o problema é dela. Ah, mas ele não gosta de mim, eu não tenho nada a perder comigo. A salvação, ela é individual. É eu, é você, é que individualmente nós teremos que nos apresentar diante de Deus. A mãe não salva o filho, o marido não salva a mulher, o filho não salva o pai, mas é Jesus que salva. E cada um que se cuide. Cada um que se cuide de si mesmo. E eu posso orar por você, você pode orar por mim. Eu posso aconselhar você, você pode me aconselhar. E ajuda muito. Mas finalmente é individual. E a santificação, ela faz nós estar ativos para desfrutarmos de uma paz interior, de uma santificação pessoal. Nós precisamos de estar bem com Deus e ativos. A Bíblia diz, portanto, levantai as mãos, como é que diz? As mãos cansadas, os joelhos desconjuntados
Isso representa, sabe o que representa isso? Cansaço na caminhada da fé. Simboliza desânimo espiritual e a fraqueza diante das lutas da vida. É perigoso o cansaço. Você já reparou que nós temos habilidades para tudo? Para trabalhar, tem dia que a gente vai todo quebrado, né? Para trabalhar. Para uma festa, então, tem gente que vai todo manquejando, mas vai. E para ir para a igreja, e para servir a Deus. E as lutas desta vida. Tem um que diz, quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o que acontece mais? Um adeus a este mundo vamos dar. Então a palavra de Deus nos convida para nós chegarmos pertinho. Se esta mensagem nos levar a um tipo de julgamento, você e eu podemos pensar, meu Deus, estamos sendo julgados. E quando tem aquele versículo de quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a palavra de Deus coloca no enxergue, não é só você não, Davi, Matias também, tem hora que misericórdia, o couro está comendo, o pau está quebrando, está pesado, mas é por aqui, o caminho é estreito. O caminho é estreito e a porta é apertada, meus irmãos. Tem um dos heróis das Assembleias de Deus no Brasil, a sigla foi muito conhecida pela sigla JR, José Rodrigues. Ele trouxe um hino para a nossa coletânea de hino congregacional, que diz assim: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Aí então, essa palavra hóstia significa a vítima ou oferta de sacrifício, representando especialmente o corpo de Jesus. Quando nós ofertamos, quando nós sacrificamos, quando nós prestamos um culto de ação de graça, e às vezes estamos em apertos, e às vezes estamos atribulados, e às vezes a cruz está pesada, lembra de Jesus? Ele sim carregou a cruz pesada. Então essa palavra hóstia, o seu significado principal quer dizer a pureza do sacrifício. E a palavra oblação de amor significa uma oferta ou dádiva ou sacrifício voluntário dedicado a Deus. Isso quer dizer, nós vamos pegar a nossa oferta com pureza e levar até o altar. Tem um versículo que diz: se ao levarmos a nossa oferta e descobrirmos que temos algo contra alguém, alguma coisa, deixa a oferta no altar, vai lá, conserta tudo e depois vem a oferta, entrega a tua oferta. Então, essa palavra oração de amor fala da pureza de quem está ofertando. Quem chega perante Deus tem que chegar como santo. Quando você e eu entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele colocou esse nome dele. Esse nome santo não é para qualquer um, não. É para quem parece com Deus, agora parece com Jesus. Porque ele agora quer ser santificado. Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11, o verso 44, diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos,
porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 45. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Porque Deus exige de nós santidade. Porque Deus exige de nós que sejamos santos? Porque Ele é santo. Lembra quando Deus fez o homem? E Deus fez o homem de que maneira? Naquele primeiro estágio, sua imagem e semelhança, igualzinha a Deus. Naquele estágio, quem olhava para Adão podia dizer: Adão parece com Deus. E a Bíblia tinha lá pela alguma hora do dia, Deus vinha falar com Adão. E Adão podia falar com Deus: o Senhor parece Adão. E Deus podia dizer para Adão: Adão, você parece Deus, porque é igualzinho. Mas o pecado veio e tirou essa felicidade, tirou essa igualdade. O pecado veio, tirou essa semelhança. O pecado veio e deixou tudo feio, sujo, pecador. Mas vem Jesus, que agora quer reconciliar consigo o mundo. Mandado de Deus, Ele veio para reconciliar consigo o mundo, fazendo de nós agora uma nova criatura. E Deus vem por causa dessa obra redentora do Calvário. Deus colocou de novo esse nome em você de santo. Agora você é santa. Agora você é santo. Agora nós somos santos do Senhor. E é para ir santificando. Nós já sabemos que quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor, Ele nos colocou na posição de santos. É a santidade posicional. Aí depois desse estágio agora, é santidade progressiva. Nós estamos nos progredindo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é limpo, limpa mais ainda. Aquele que é puro, purifica mais ainda. O que é santo, santifica mais ainda. É o processo da nossa vida enquanto estamos vivendo aqui. Por isso que de vez em quando o Senhor vem dar uma olhadinha lá, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Ele está olhando assim, está olhando. De repente ele olha para alguém: pode subir para cá, vem para cá. E não tem mamãe me ajude não, vai mesmo. Por isso, irmão, que nós precisamos estar em santidade a toda hora, todo tempo ser santo. Não sabemos qual é a nossa hora, não sabemos qual é o nosso minuto, não sabemos qual é o nosso tempo. Ele vem e leva, é dele, ele comprou, ele lavou, ele limpou, é dele. Nós não somos mais propriedade do mundo, nós somos de Deus. Essa semana, foi domingo à tarde, e eu estava sentado com a minha esposa, e de repente me veio uma tristeza na alma, e eu achei estranho aquilo, e eu perguntei para ela, Edith, como será que está aquela mãe? Como está aquela filha? Como está aquela esposa? E nossos olhos encheram de lágrimas, e de repente o Senhor me fez lembrar: sabe, Davi, Deus é juiz de viúva e é pai de órfão. Que coisa linda! Então, quando sai deste mundo, está nas mãos de Deus e vai lá para as mãos de Deus. Ele está nas suas mãos, guardando. Aí, não é bem uma tristeza, sabe? É um misto de esperança com saudade que muitas vezes pesa na nossa alma. E aí a Bíblia diz, o escritor de Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes, o capítulo 12, o versículo, a introdução do capítulo diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Ou vai ficar velho e morrer depois velho, ou morre logo na juventude.
Daí a razão de estar preparado. Então, meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção para a santidade, para sermos santos. Por que precisamos ser santos? Porque o nosso Pai é santo. Ele está dizendo aqui, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se move sobre a terra. Aqueles animais sujos. Isso representa a sujeira do pecado. O crente que está preparando para ir morar no céu não pode se contaminar com adultério, prostituição. Não pode contaminar com mentira. Não pode se contaminar com corrupção, com engano, com calote, com golpe, com palavras, com maus pensamentos, com maus comportamentos. Tem que viver prudentemente como andar como servo de Deus, como santo do Senhor, porque não sabemos, estamos esperando a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Jesus breve virá e vai arrebatar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Levítico, ainda em Levítico capítulo 22, livro de Levítico capítulo 22, o verso 32, que diz assim: e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Nós agora recebemos esse nome de santo, que esse nome só pode ser chamado de santo aquele que realmente é santo, que é Deus. Mas como nós recebemos Jesus como Salvador e agora estamos em comunhão com Ele, então Ele colocou esse nome de nós de santo. E alguém tem que olhar para nós e ver a santidade de Deus. Sabe por que você veio para Jesus? Por que você aceitou Jesus? O senhor aceitou Jesus? Por que o senhor aceitou Jesus? O senhor viu Deus? O senhor viu Jesus? Você viu o Espírito Santo? Não viu. Mas quando olhou, ouviu a palavra, alguém falou de Jesus, alguém falou. E porque alguém falou, você sentiu o Espírito Santo foi lá no seu coração. Aí você olhou para alguém, esse alguém é um exemplo de vida. Olhou para o irmão. Olhou para o irmão. É tão importante isso, alguém olhar para alguém. Aí alguém decide, não, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque esse foi um santo, esse é um santo, aquele é um santo, aquela pessoa deixou um legado, deixou um caráter, está passando uma mensagem, então eu quero. É por isso que nós queremos Jesus. E quando damos mau testemunho? Hein? E quando nós procedemos mal? Aí ninguém vai querer. É igual se alguém chegar e vir pregar no culto, por exemplo, e ficar um bom tempo só falando mal. Já viu isso? Alguém fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos crentes, fala mal do ciclo de oração, fala mal da mocidade, fala mal daquele, fala mal daquela. Depois daquele ganha o quê? Ninguém vai querer esse evangelho não, porque está tudo torto. Está tudo errado, quem vai querer coisa errada? Mas se mostrar a santidade de Deus, sempre vem alguém para Jesus, porque a palavra de Deus convida, chama. Então nós não devemos sujar o nome de Deus. Quem peca, quem anda de acordo com o mundo, quem dá mau testemunho, está sujando o nome de Deus. E isso é muito perigoso. Aqui mesmo, na palavra de Deus, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 4, que diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso aqui faz nós olhar para nós mesmos.
Sabe qual é o seu vaso? Aqui é você mesmo, este corpo, essa estrutura, isso que nós temos. Alguém tem que olhar para nós e ver a verdade, ver a palavra de Deus, ver um bom testemunho. Alguém tem que olhar e glorificar a Deus. Para isso, nós precisamos apresentar o nosso vaso em santificação e honra. Lembra que esse vaso, qual é o material que é esse vaso? Barro. E no original, no tempo dos profetas, no tempo dos reis, as pessoas colocavam coisas, riquezas, tesouros de valor em vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro, só servia para... Já sabe, né? Para que serve? Procurando para coisa que não tem valor. E é assim, esse vaso chamado carne, corpo humano, é bem assim. Mas o Senhor pegou esse vaso, limpou esse vaso e colocou as riquezas espirituais aí dentro, aqui dentro. Colocou batismo com o Espírito Santo, colocou louvor, línguas estranhas. Você agora é ofertante, você glorifica a Deus, você fala de Jesus, você vive uma vida santa agora, é Deus colocando. Lembra da história do vaso? O oleiro estava trabalhando com o barro e o vaso quebrou na mão do oleiro. Que qualidade de barro, hein? Não precisou nem cair, quebrou ali mesmo na mão do oleiro. Se esse vaso quebrar na mão do oleiro, continua na mão do oleiro. Ele vai fazer outro vaso. Aleluia. E esse negócio, tem um hino que diz: quebra-me de novo. Como é que é? Como é que é? Fala bem alto aí. Quebra a minha vida. Gente, você sabe o quanto custa isso aí? Você já experimentou ser quebrado? Hein? Já pensou quebrar um vaso? E muitas vezes nós precisamos passar por esse processo de ser quebrado. Precisa fazer o quê? Aos Hebreus capítulo 13, o verso 12, 13 e 14. Aos Hebreus 13, versos 12, 13 e 14. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar pelo vitupério, ninguém quer passar pelo Calvário, mas passa sem querer, querendo mesmo, não tem outro jeito. Você já viu que nós somos tão prontos para cantar? Lembra do primeiro que nós cantamos hoje? É verdade? Eu pergunto para mim, Davi Matias dos Santos, será que é verdade isso que você cantou hoje aqui? Olha, fala comigo aí, não canta não, vai falando bem baixinho se der. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio buscar, e com ele lá, como é que é aí? Uma parte da glória de Deus. Mas você pensa, olha o peso disso. Eu aqui com Jesus, a vergonha, quer vergonha? Quem quer passar vergonha aí? E neste mundo nós passamos vergonha. Neste mundo nós passamos a vexame. Nesse mundo nós passamos momentos. E até mesmo muitas vezes pregando o evangelho para alguém, tem hora que a gente passa apuro. Já faz mais de 60 anos que eu venho lendo Bíblia, ouvindo leitura de Bíblia, ouvindo ensinamento de Bíblia, e de vez em quando eu passo os apuros. E eu tenho que pedir para Deus, eu tenho misericórdia de mim.
Há um tempo atrás eu estava conversando com o Testemunha de Jeová e eu estava superando nos meus diálogos, eu estava tendo sorte. Quando eu pensei que estava ganhando a vitória, ele falou: seu Davi, para aí. E se no final de tudo você tiver a teoria, a teologia que é tudo errado, você tiver tudo errado, o que vocês vão fazer? Aí eu falei: não tem errado não. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, meus irmãos, vemos que não tem para onde. Tem hora que a gente lê muito aquele salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também não vai faltar os momentos de dificuldades. E às vezes a gente não tem para onde fugir. Vem aquela dor, vem aquela enfermidade, vem aquele problema. Jesus cura. Tem aquele que diz: contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cura, pois de nós tem dó. Mas na hora que Deus deixa, só para ver até onde vai a tua fé. Não é porque Ele te abandonou, não é porque Ele me abandonou, não é porque Ele virou as costas, não é porque Ele não me quer mais, é porque Ele quer ver a minha fé. Ele quer ver a tua fé, Ele quer ver até onde você vai. Tenha calma, irmão. Tenha calma, minha irmã. Vai passar. Deus está contigo. Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. No livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 38, Ezequiel 38, verso 23 diz: assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Não tem para onde usar outro provérbio e dizer que Deus é santo e é santo e é santo mesmo. Mas o mundo não viu Deus. Nossos parentes não viram Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então, como eles vão saber que Deus é santo? Através de nós, através do nosso comportamento. Quantas pessoas olham para você e dizem: realmente Deus é fiel, realmente Deus existe. Porque quem viu você, quem era você e quem você é agora, quem te viu lá e quem te vê agora, mudada, eles têm que dizer: realmente existe um Deus. E quando nós oferecemos o nosso corpo, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o nosso louvor, as nossas atitudes, os nossos afazer, sobe como um cheiro suave. Você imagina Deus lá do céu ouvindo a tua oração, meu irmão? Ouvindo o nosso clamor, ouvindo nossa oferta, ouvindo o nosso procedimento, e chegar às narinas de Deus como um cheiro suave? Aí o apóstolo Paulo diz: porque para Deus, irmãos, nós somos o bom cheiro de Cristo. Aí quem Deus cheira você, o seu cheirinho, chega lá, é o mesmo perfume de Jesus, mesma coisa de Jesus, mesma coisa de cheirar o Filho. Isso é bom, irmãos. Precisamos ser santos, santificar. No capítulo 1 do profeta Isaías tem um versículo que diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai as maldades dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. No livro do profeta Joel, capítulo 1, profeta Joel, capítulo 1, no verso 14, diz: Joel 1, de 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor.
Verso 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Aqui chama o crente para um apelo, um achego, um ajuntamento bem juntinho de Deus, e chama para o jejum. A gente gosta de comer, comer, comer. Tem até aquela musiquinha, comer e comer para poder crescer. Mas a gente tem que dar uma vontade, para de comer um pouco para crescer espiritualmente. Marca um dia de jejum, marca um dia de consagração, procura a casa de Deus, procura os anciãos, os velhos. E eu, Molidava não, mas eu já estou no lugar dos velhos. Né, Molidava? Nós já estamos contados como os velhos, os anciãos. Mas e todos os moradores de Israel, e todos os crentes? Vamos escolher um dia para nós estar na casa do Senhor. Vamos ser mais assíduos aos cultos. Vamos consagrar mais a nossa vida. Vamos chegar mais pertinho de Deus, pertinho de Jesus. O que eu acho interessante é que, segundo diz o autor da Escritura Sagrada aqui, o nosso procedimento santifica Deus. Na realidade, Deus é santo, mas o povo conhece que Deus é santo através de nós. Nós conhecemos que Deus é santo através dos nossos pais na fé, dos nossos ensinadores, que nos ensinaram a palavra. E como nós entendemos a santidade de Deus, o Espírito Santo reinou em nós. E no Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus é quem santifica. E para ele santificar, o que tem que aceitar. A pessoa tem que aceitar. Tem que receber a palavra de Deus, a exortação de Deus, passar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, pelo batismo, e buscar o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo. Aí você tem que ter uma posição de santo, aí o Senhor vem e vai santificando. Sabe por que você venceu o ano passado? Sabe por que você venceu há 10 anos atrás? O tanto que você passou, você foi criticada, você foi judiada, você foi abandonada, você foi traída, você quiseram bater em você, quiseram acabar com você, e você venceu. Sabe por quê? Porque você não saiu do lugar do santo, no lugar da santificação, na posição, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí Deus, olha, esse é o que eu vou santificar. Santifica ele, Jesus. Aleluia! Oh, tem caixara bacana. Oh, aleluia! Ala caixara machuri canta machara mara. Aleluia! Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, já é muito conhecido, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Completa comigo? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus santifica o espírito, a alma e o corpo, e o crente fica cheiroso, cabelo bem arrumadinho, roupa bem arrumada, o perfume do óleo santo, da unção do Espírito Santo, como está em Eclesiastes 9, e o verso 8, que diz assim: olha, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça ungida, cálice transbordando, mesa preparada, na sombra do Onipotente, e vai servindo. E para terminar, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Até Jesus voltar, meus irmãos, vamos servir ao Senhor. Sejamos fiéis. Vamos adorar o Senhor na grande sociedade, procurar santificar cada vez mais a vida de santificação dentro daqueles 3 atributos. O sangue de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo nos ajuda em santificação e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Nós passamos pela santidade posicional, estamos na santidade progressiva e quando Jesus voltar, lembra o 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 17 ou 16, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles, com os que ressuscitaram, com eles encontraremos nas nuvens e assim estaremos nos ares para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Já que ele quer, irmãos, orar e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa bênção que o Senhor nos concedeu. Senhor Jesus, te adoramos pela tua bondade. Guia nós pela tua palavra. Guarda nós em santidade.